Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Os brasileiros adoram eletrônicos. Por exemplo, estamos quase chegando na marca de um aparelho celular por habitante. Por um lado, podemos perceber que o poder aquisitivo da população tem crescido e isso é um ponto positivo. Mas, por outro lado, cresce também o descarte incorreto desses aparelhos. Por isso, o tema do Viver Sustentável de hoje é a reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos. Veja como você deve descartar seus aparelhos eletrônicos. Descubra como funciona a reciclagem de lâmpadas fluorescentes. E assista a entrevista com André Vilhena, diretor do Sempre, o compromisso empresarial para a reciclagem. Quando o aparelho eletrônico estraga, o que você faz com ele? Veja por que eles não podem ir para o lixo comum e descubra como você pode dar a destinação correta a esses resíduos. Quantos celulares você já teve? O que você fez com a última TV que quebrou? E aquele computador comprado 15 anos atrás? Vivemos cercados de aparelhos eletrônicos. A era digital se renova a cada 6 meses em média. Por isso, um aparelho de MP3 comprado no início do ano já se tornou obsoleto na opinião de algumas pessoas. Mas o que devemos fazer com todos esses eletrônicos? Jogar no lixo não é a opção correta. Primeiro que isso não é lixo. Muitos desses aparelhos são compostos por matérias-primas valiosas como ouro, cobre, prata, entre outros. E isso tudo pode ser reaproveitado. A gente consegue extrair entre eles ouro, prata, cobre, índio, molibdênio. Os benefícios são que a gente evita a extração de recursos naturais. Então a gente utiliza aquilo que já se encontra como um problema hoje nas grandes cidades, que é a sucata eletroeletrônica. Outro motivo para não jogar seus aparelhos eletrônicos no lixo comum é que eles podem ser compostos por substâncias tóxicas, como, por exemplo, os monitores de computador ou placas que possuem chumbo, mercúrio e outras substâncias. Elas podem contaminar o solo, os lençóis freáticos e ainda afetar a vida das pessoas. Mas se o seu eletrônico ainda estiver funcionando, reutilizar é a melhor opção. Por exemplo, o celular. Você pode dá-lo a um amigo, vendê-lo ou entregá-lo na loja onde você vai comprar o novo. Alguns estabelecimentos doam aparelhos usados para instituições carentes. O maior problema é que o Brasil ainda está começando a sua jornada na reciclagem de eletrônicos. Nós não possuímos nenhuma recicladora nesta área, pois faltam incentivos tanto fiscais quanto no processo de logística reversa, no qual as empresas deveriam ser responsáveis por dar a destinação correta aos produtos adquiridos pelos consumidores. Algumas já o fazem, mas é a minoria. As indústrias não são muito motivadas a estar montando estruturas aqui no Brasil, justamente pela falta de incentivo fiscal, tanto para a colocação da empresa como a importação de equipamentos. Por isso, nós precisamos fazer a nossa parte. No próximo bloco, veja como funciona a descontaminação para a reciclagem de lâmpadas fluorescentes. Continue aí. O Viver Sustentável pergunta: quais desses metais tóxicos são encontrados no lixo eletrônico? Letra A, chumbo e mercúrio. Letra B, carbono e cádmio. Letra C, estanho e alumínio. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quais metais tóxicos são encontrados no lixo eletrônico. A resposta correta é letra A, chumbo e mercúrio. O contato por tempo prolongado com esses materiais pode causar sérios danos à saúde, como a diminuição de funções cerebrais. O tema do Viver Sustentável de hoje é a reciclagem de eletrônicos. As lâmpadas fluorescentes, consideradas ecológicas por economizarem energia e terem uma vida útil mais longa, também podem ser prejudiciais ao meio ambiente se descartadas incorretamente. Conheça agora a tecnologia capaz de descontaminar e triturar esse material, que também pode ser reciclado. A utilização de lâmpadas fluorescentes é uma ótima alternativa para a economia de energia. Apesar de serem mais caras que as incandescentes, duram mais.
Porém, esse produto possui uma substância tóxica, perigosa à saúde humana e que contamina o ambiente. É o mercúrio. Por isso, o descarte das lâmpadas fluorescentes não deveria ser feito em lixões ou aterros sanitários. Mas é o que muita gente ainda faz. Se quebrada a lâmpada, o mercúrio nela contido em estado de vapor é liberado no meio ambiente e, em função da temperatura, ele é resfriado e volta ao estado metálico, que é mais pesado do que o ar, e penetra solo, subsolo, lençol freático e vai parar em alguma das nossas águas, poluindo todo o seu entorno. Felizmente, já existe uma alternativa de descarte e reciclagem para lâmpadas fluorescentes. Um aparelho chamado Papalâmpadas consegue triturar todo o material em poucos segundos, além de separar o vidro, o alumínio e o mercúrio. Quando a lâmpada, através desse tubo, entra na máquina, ela é quebrada, o mercúrio é liberado dentro do tambor, esse tambor é selado, através de um aspirador, esse vapor é retirado de dentro do tambor, levado para dentro do aspirador, que já contém 2 filtros primários. Esses filtros servem para bloquear o pó de fósforo, que é esse pó branco que tem na lâmpada, e as micropartículas de vidro que se formam quando ela quebra. O mercúrio em estado de vapor é levado através do aspirador, por essa mangueira, para aquela unidade que é um filtro à base de carvão ativado. Esse carvão absorve esse mercúrio e por baixo é uma tela microfurada por onde sai o ar já descontaminado. O vidro e o alumínio triturados pelo Papalâmpadas são encaminhados a empresas de reciclagem especializadas nesses materiais. Assim, economiza-se matéria-prima e energia. Mas para onde vai o mercúrio? E o mercúrio, voltando ao seu estado metálico, pode ser utilizado na própria lâmpada ou em qualquer outro material, por exemplo, no termômetro. É muito normal você conhecer o mercúrio contido no termômetro. É o mesmo mercúrio que está na lâmpada. Somente uma correta política ambiental apoiada em projetos sérios pode poupar a população desta ameaça. Alguns países da Europa, os Estados Unidos e o Japão já adotaram precauções neste sentido junto a seus governos. No Brasil, leis ainda estão em andamento, porém muitas empresas, organizações e órgãos públicos já vêm escolhendo o descarte ecologicamente correto, como procedimento industrial comum em sua política de meio ambiente. Com isso, cerca de 10 milhões de lâmpadas fluorescentes são descontaminadas anualmente e têm seu resíduo levado para reciclagem. Segundo a Bilux, que é a Associação dos Fabricantes de Iluminação, são comercializadas anualmente no país mais de 220 milhões de lâmpadas. E a descontaminação é feita em apenas 5 ou 6% desse total. O resto vai in natura para os lixões, não só contaminando o ambiente, mas também entulhando esses lixões. Então, se o usuário doméstico, quando tiver a sua lâmpada queimada, for comprar uma nova, ele deve levar essa lâmpada ao revendedor e deixar com o revendedor. Cada um tem que dar o seu passo para que a coisa aconteça. Legar às gerações futuras um mundo mais saudável e menos poluído é um dos maiores desafios da sociedade contemporânea. Procure na sua cidade um ponto de coleta especial para lâmpadas fluorescentes. Assim poderemos contar com um planeta mais limpo. Veja no próximo bloco a entrevista com André Vilhena, diretor do Sempre, a organização que trabalha a favor da reciclagem. Fique ligado! Você sabia que para fabricar um único computador são utilizadas cerca de 1.800 toneladas de diversos tipos de materiais? Consome-se aproximadamente 1.500 quilos de água, utilizada para seguidas lavagens que o processo exige. Outra parte considerável são os combustíveis fósseis. Utiliza-se cerca de 240 quilos. Por isso, evite descartar seu computador, que ainda pode ser utilizado. A doação a instituições para pessoas carentes pode ser uma das soluções.
Olho vivo, consumidor. Você já pensou no que fazer com seu aparelho celular antigo que ocupa espaço nos armários de sua casa? Reutilizar e reciclar são as melhores opções. Alguns fabricantes recolhem modelos antigos e doam para instituições, ONGs e pessoas que não têm condições de comprar um novo. Muitas indústrias também fazem a reciclagem dos materiais. Assim, economiza-se matéria-prima retirada da natureza. Para dar o destino correto ao aparelho antigo, verifique com o fabricante ou a loja em que você fez a compra. O Viver Sustentável está de volta para falar sobre a reciclagem de eletrônicos. O entrevistado do programa de hoje é André Vilhena, diretor do SEMPRE, o compromisso empresarial para a reciclagem. Ele nos fala sobre a situação da reciclagem de eletrônicos no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre reciclagem e estamos recebendo aqui no programa o engenheiro químico André Vilhena, que é diretor executivo do SEMPRE e também tem mestrado na área de reciclagem. André, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco novamente no Viver Sustentável. Um prazer todo nosso. Eu gostaria de saber, André, como que surgiu o SEMPRE, que é uma associação, né? E como que foi criado e desde quando ela existe? Isso, o SEMPRE é uma ONG, né? Uma organização não governamental que foi fundada em 1992, que foi um momento favorável para o Brasil em função da realização da segunda grande conferência global sobre desenvolvimento sustentável, a RI92. Então, vários projetos se iniciaram nessa época, o SEMPRE foi um deles, né? Então, foi uma mobilização do setor empresarial, do setor privado, atento à questão da reciclagem pós-consumo. Então, já naquela época, 18 anos atrás, empresas tinham a visão sobre a necessidade de se trabalhar a responsabilidade compartilhada sobre o pós-consumo, especialmente do resíduo sólido urbano, já que o resíduo sólido industrial tem uma dinâmica de gerenciamento própria, né? Então essas empresas se reuniram para encontrar caminhos, né? Desenvolver projetos, pesquisas, enfim, reunir informações e compilar e disponibilizar essas informações para que o Brasil pudesse avançar na questão da coleta seletiva e da reciclagem pós-consumo. E qual que é o foco desse trabalho? Quer dizer, tem essas publicações, como que vocês conseguem atingir o público-alvo, né? Bom, dentro do princípio da informação, nós temos uma série de ferramentas, né? Nós realizamos pesquisas, né, compilamos dados e disponibilizamos essa informação para os diferentes stakeholders, né, diferentes partes interessadas da sociedade que de alguma forma farão bom uso desse material. Então nós temos, por exemplo, manuais técnicos, publicações voltadas para o administrador público municipal, né, que tem a responsabilidade pela gestão do lixo, para a organização de cooperativas de catadores, como organizar a coleta seletiva num condomínio, por exemplo, como empreender na reciclagem, né, como abrir um negócio de reciclagem. Então nós temos uma linha bastante vasta de publicações que de alguma forma orientam tecnicamente diferentes setores a avançar no tema. Promovemos eventos, né, promovemos reuniões técnicas, colocamos uma boa experiência em contato com possíveis, potenciais, novas experiências, né, fazemos o que a gente chama de um benchmark de boas práticas. Nós temos também um acervo que fica disponível para consulta pública gratuitamente aqui no SEMPRE. Temos um serviço de call center, né, as pessoas podem ligar para o SEMPRE, enviar um e-mail e perguntar qualquer informação relacionada à reciclagem. Se nós já não tivermos a resposta, vamos em busca. Então o SEMPRE presta um serviço também de utilidade pública. Inclusive o SEMPRE ele é muito consultado em nível internacional também. A experiência brasileira tem inspirado outros países, né, a seguirem o mesmo caminho, principalmente no que tange a questão social relacionada à coleta seletiva. E a questão dos eletrônicos, como que nós estamos nesse sentido? E também a questão da logística reversa, você poderia falar um pouco para nós? Então, o resíduo eletroeletrônico ele é um desafio novo que se apresenta para o país. Nós temos trabalhado esse tema com mais afinco, né, especialmente nos últimos 3 anos, quando a demanda, né, por
reciclagem desses materiais tem crescido significativamente, né? Com o aumento do poder aquisitivo da população, diminuiu o tempo de vida útil, vem diminuindo o tempo de vida útil entre a produção do eletroeletrônico e o descarte final, né? Nós formamos um comitê de empresas dentro do SEMPRE para discutir especificamente este tema, né? E o primeiro grande desafio que nós temos é fazer um diagnóstico para saber como o país está nessa questão do descarte da logística reversa de eletroeletrônicos. Porque para você definir uma estratégia, um plano de ações, definir uma política pública, você precisa ter um diagnóstico, né? Então nós firmamos um convênio com o Ministério do Meio Ambiente para realizar agora no segundo semestre um diagnóstico que vai dar um retrato de como está essa situação, para que então nós possamos avançar, propor ações para avançar. Nós temos no Brasil uma extensão territorial muito grande, né? Um perfil de consumo diferente de país desenvolvido. Nós temos alguns gargalos, por exemplo, até 2005, 70% do mercado de eletroeletrônicos era completamente ilegal, né? O que a gente chama de mercado cinza, com produtos piratas, enfim, contrabandeados. A partir de 2005, com a MP do Bem, esse cenário mudou. Hoje nós temos, felizmente, 70% já do mercado formal, né, legalizado, mas o passivo que está chegando no lixo hoje é daquele material eletrônico que não tinha dono, né? Não tem dono. Então as empresas responsáveis com a visão mais proativa, elas já estão oferecendo alternativas para a logística reversa, né? Quer dizer, nós estamos trabalhando no diagnóstico, mas de outro lado, as empresas que têm sempre uma postura mais proativa já saíram à frente e já oferecem então uma alternativa para o cliente, para o consumidor, para o que a gente chama do take back, para a devolução do equipamento eletroeletrônico. Então nós orientamos hoje o consumidor que ele opte, que ele faça a opção no ato da compra por produtos de empresas que tenham comprometimento com a questão ambiental. Não só no take back, mas desde a concepção do produto, né, que é o que a gente chama do ecodesign, do design for environment, quando você já pensa o produto na concepção para fazê-lo gastando menos energia, né, e fazer com que ele depois consuma menos energia, consuma menos matéria-prima, né? Então não é só o descarte final, a reciclagem que é importante, mas a própria concepção do produto com atributos ambientais, né? E nós estamos agora com a lei, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela realmente apresenta um avanço efetivo para essa área, como que o setor está visualizando esse acontecimento, né? Olha, é fundamental. A gente vê o setor empresarial, a indústria, o varejo, muito esperançosos de que a política seja aprovada o quanto antes. São já quase 19 anos aí debatendo esse assunto, acho que o tempo do debate já se esgotou. E o que acontece? Hoje, enquanto nós não temos uma política nacional e a oportunidade de se desenvolver um plano de ações nacional, o que nós temos são leis que se proliferam no nível estadual e até municipal, né? E isso gera um problema sério, que essas leis muitas vezes dizem coisas diferentes. E as empresas que distribuem, atuam no país em nível nacional, elas têm muita dificuldade em ficar se ajustando a leis, a regras, normas que dizem coisas diferentes aqui e ali. Mas precisamos da política nacional para dar então esse passo adiante. Obrigada, André, por sua participação e parabéns também por um trabalho tão relevante nesse momento no país. Nós é que agradecemos e temos tudo aí, temos um ambiente muito favorável mesmo para conseguirmos esse avanço aí com a aprovação da política. Obrigada. Olá, você tem em sua casa vários tipos de remédios que já venceram. Onde você costuma jogá-los fora? No lixo comum? Vamos discutir esse assunto um pouco entre nós? Todos nós temos em casa medicamentos que um dia nós descobrimos que eles já estão vencidos. E o que nós fazemos com eles? Ou deixamos guardados infinitamente, ou então pretendemos nos desfazer deles jogando no lixo doméstico. E o que acontece com isso? Este lixo doméstico é depositado naqueles grandes lixões de todas as cidades
e naturalmente eles penetram no solo, principalmente por interferência de chuva, e eles vão contaminando lençóis de água. Essa contaminação faz com que nós voltemos a receber essa água e vamos utilizá-la um dia com resíduos de medicamentos. Então, isso é um problema muito sério que nós temos que alertar os nossos governantes a que pensem um pouco mais em depósitos de lixo próprio para medicamentos vencidos. Não podemos deixar de pensar nisso. Na próxima vez que você jogar um remédio fora, pense muito bem o que isso vai significar para o meio ambiente. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!